Todos os ocupantes do submersível Titã, que estava sumido no Oceano Atlântico, morreram. A informação foi confirmada pela OceanGate, empresa que promove a expedição até o Titanic, e pela Guarda Costeira dos Estados Unidos na tarde deste 22 de junho. I offer my deepest condolences to the families. Em comunicado oficial, a OceanGate, responsável pelo submersível, admitiu que os 5 ocupantes da embarcação morreram. A admissão foi feita minutos antes de uma entrevista coletiva da Marinha Norte-Americana, logo após os familiares dos ocupantes serem comunicados das mortes. Um piloto e 4 passageiros faziam parte da expedição. São eles: Stockton Rush, presidente da OceanGate, o bilionário Hamish Harding, Shahzad e Suleiman Dawood, um empresário paquistanês e seu filho, e Paul Henry Nargeolet, que era o capitão do submersível e considerado um dos maiores especialistas do naufrágio do Titanic. Veículos de operação remota continuarão operando no fundo do mar. O submersível, apelidado de Titã, submergiu na manhã de domingo, dia 18 de junho. Os turistas queriam ver os destroços do Titanic, localizado no Atlântico Norte. Este tipo de passeio vem sendo realizado pela empresa OceanGate desde 2021 e já fez mais de 50 viagens como esta. A expedição de 8 dias culminava com uma visita aos destroços do lendário navio RMS Titanic. O preço era cerca de mais de R$1 milhão, precisamente $250 mil. Por isso, costumava reunir alguns milionários e bilionários que estavam dispostos a desembolsar esta poupuda quantia para embarcar nessa aventura. Mas desta vez, a história não acabou bem. E isso é no mínimo intrigante, pois mais uma vez o Titanic, um século depois, ainda que indiretamente, causa mais 5 mortes. E há quem acredite em uma maldição relacionada ao navio, que teve início com o seu naufrágio. O naufrágio do RMS Titanic é, sem dúvida, um dos eventos mais trágicos e famosos da história marítima. Desde o seu fatídico afundamento em 1912, o Titanic herdou inúmeras histórias sobre uma suposta maldição associada ao navio. Embora as teorias e superstições variem, algumas pessoas acreditam que essa maldição está relacionada às mortes misteriosas ocorridas depois do naufrágio. Neste vídeo, vamos explorar a lenda da maldição do Titanic e investigar os fatos por trás dessas histórias assombrosas. O RMS Titanic era um dos maiores e mais luxuosos navios já construídos. No entanto, em sua viagem inaugural para Nova York, o navio colidiu com um iceberg e afundou, originando a morte de mais de 1.500 pessoas. A tragédia do Titanic chocou o mundo e continua a ser lembrada como um dos desastres mais notórios da história. Após o naufrágio, permanecem a surgir histórias sobre uma maldição associada ao Titanic. Alguns acreditam que a maldição teve início devido ao desrespeito e à arrogância humana ao desafiar as leis da natureza e as leis divinas.
Outros atribuem a maldição ao fato de o navio ter sido batizado com o nome de Titã, uma especificação grega associada ao destino trágico. Desde o naufrágio do Titanic, várias pessoas que tiveram algum tipo de ligação com o navio ou com o seu resgate encontraram um destino trágico. Essas mortes misteriosas foram frequentemente relacionadas à maldição do Titanic. Entre os exemplos mais notáveis está o caso do capitão Edward Smith, que comandou o navio em sua viagem fatídica e estranhamente morreu em outro naufrágio alguns anos depois. Outra história notável é a do magnata americano John Jacob Astor IV, que estava a bordo do Titanic e perdeu a vida na tragédia. Sua esposa, grávida na época, sobreviveu e deu à luz a um filho saudável. Mas, mais tarde, esse mesmo filho sofreu uma morte misteriosa. Essas coincidências fomentaram ainda mais a crença na maldição. Se de fato todas as mortes estão mesmo relacionadas a uma maldição, não podemos afirmar com certeza, mas é no mínimo intrigante. E diante de mais esta tragédia, é importante recordar as palavras da carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Mais uma vez, estamos diante da fragilidade humana e assim não temos outra alternativa senão recorrer àquele que tudo pode, ao Autor da vida, que também pode trazer o conforto e o consolo para aqueles que perderam seus entes queridos. Oremos pelas famílias e oremos para que as pessoas busquem a Deus enquanto é tempo, porque a qualquer momento essa vida, que é como uma neblina, pode desaparecer e é preciso que estejamos nas mãos de Deus para então passar a eternidade com Ele.